BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que movimentam o mercado financeiro. Hoje é quarta-feira, é super quarta-feira, dia de definição de taxa de juros, de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Começando, obviamente, com os Estados Unidos. Daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, está previsto para sair o comunicado a respeito da decisão de política monetária pelo Federal Reserve. O FONC, que é o Comitê de Política Monetária americano, já está reunido, já está trazendo as suas perspectivas, as suas anotações para este comunicado que deve sair por volta das 3 horas da tarde. Claro, você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na nossa programação. Assim que sair o comunicado, a gente traz em primeira mão. Posteriormente, por volta das 3h30 da tarde, a gente tem o início do discurso e, posteriormente, entrevista coletiva com o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Inclusive, você também vai acompanhar aqui na BMC, no BMC Market, ao longo da nossa programação, essa entrevista coletiva do Jerome Powell, falando sobre os argumentos, falando sobre o cenário utilizado de base para a definição da política monetária e, claro, o que os investidores, que o mercado quer saber. Quais são os próximos passos? Hoje, praticamente, já está dada a manutenção da taxa de juros. Quase ninguém no mercado acredita que o Federal Reserve vá fazer qualquer tipo de movimentação de alta no juro, que qualquer movimentação que possa elevar em 0,25 ponto percentual, pelo menos nessa reunião. Mas o cenário que Jerome Powell e os dirigentes do Fed vão traçar para as próximas reuniões. É muito provável que o mercado monitore esses próximos passos, porque já imagina que alguma coisa pode ser incrementada a taxa de juros a partir da próxima reunião, seja em novembro ou até mesmo em dezembro. Isso por conta de todo o cenário que está por vir. Choque do petróleo, inflação que não cede, resiliência no mercado de trabalho, resiliência na economia, todo aquele pouso suave que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça, né? O famoso no landing que muita gente tem falado no mercado, isso acaba trazendo e movimentando as expectativas do mercado financeiro em relação às falas de Jerome Powell. E como se não bastasse a gente ter toda essa movimentação lá nos Estados Unidos, que traz expectativa e volatilidade para os mercados, hoje também a gente tem a definição de taxa de juros aqui no Brasil. Isso, claro, já vai estar com o mercado fechado, possivelmente por volta das 6h30 da noite, o Comitê de Política Monetária divulga o seu comunicado, e é também o comunicado que entra no radar dos investidores. Porque aqui no Brasil já está dada a queda de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, levando o juro aqui para 12,75% ao ano. Praticamente 90%, 99% do mercado já acreditam que a taxa de juros vai chegar nesse patamar. Mas aí, como sempre, é o comunicado. Quais são os argumentos do Banco Central? Houve unanimidade, não houve unanimidade? Quem votou sim, quem votou não? Existem algumas correntes de pensamento entre economistas que acreditam que tem alguns dirigentes do Banco Central que possam imaginar ali uma queda menor de 0,25, não necessariamente a queda de meio. E é justamente esse balanço, geralmente essas divergências ou esses argumentos que acabam movimentando as expectativas, não só por conta da inflação, o que o Banco Central está projetando, os números inflacionários que são trazidos ali pelo Banco Central, mas também, claro, toda a questão fiscal. Será que a gente vai ter, né, uma carga um pouco maior na tinta em relação ao fiscal? Será que não vai ter novamente, assim como na reunião anterior, toda a movimentação do fiscal no comunicado? Essas são grandes questões, né? Grandes questões que movimentam as expectativas do mercado
para a reunião de política monetária aqui no Brasil. Falando de mercado, né, a gente olha para o nosso Ibovespa hoje e fala, tá tudo bem, tá tudo certo. 1,09% de alta, já retomando e consolidando até mesmo o patamar dos 119 mil pontos. Investidores com apetite ao risco nessa quarta-feira. Mas é claro, né? A gente sempre fala, tem que esperar o Fed. Dependendo de algumas palavrinhas do Jerome Powell, tudo pode ir por água abaixo, o humor do mercado pode se movimentar na direção contrária ou também ir na mesma direção e a gente experimentar ganhos até um pouco mais elevados. Quem mais sobe hoje? Azul, 13,08%, seguido da Gol, 8,44% e da CVC, mais 8,07% de alta. Quem mais cai? Braskem, 4,94%, Pão de Açúcar, 3,7% nesse dia de bolsa para cima, curva DI para baixo e dólar também para baixo. Essa é a movimentação, esse é o cenário base que a gente vai trabalhar aqui no BMC Market até às 3 horas da tarde, quando teremos a divulgação do comunicado do Banco Central lá dos Estados Unidos. E o Marcos Saravalli já está aqui para a gente começar essa nossa conversa, para a gente começar nossas elucubrações aqui a respeito de tudo que vai acontecer em breve. Daqui a alguns minutinhos, Marcos Saravalli, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez, sempre bom tê-lo na nossa bancada. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma super quarta, né? Eu já falei publicamente, pessoal, e acho que é o momento cancelamento antes do Jerome Powell, do Banco Central, mas eu acho esse nome muito ruim, né? O que seria? O que seria uma super quarta, né? Uma quarta melhor que as outras, né? É uma quarta que você vai ficar muito ansioso, né? Que você vai ficar aguardando às 3 horas da tarde. Talvez os gestores, analistas, estrategistas vão trabalhar muito mais. Então, talvez uma super quarta de ansiedade, enfim, de estresse, né? Mas poderia, até vou deixar, pessoal, nas redes sociais aí, qual seria a sugestão para uma quarta dessa? Uma quarta talvez importante, uma quarta decisiva, né? Mas não necessariamente, não sei, super quarta não me soa muito bem. Eu achei que você ia falar que a super quarta voa, sai teia de aranha da mão, ou faz algum outro movimento, tem força excessiva, pode visão ser, né? de raio-x. A famosa... Não é essa super quarta. Então tá bom. E vamos ver se Jerome Powell e Roberto Campos, nessa super quarta, podem ser os super-heróis, né, que não vestem a sua capa ou usam outros instrumentos, né? Ô Saravalli, é interessante, a gente fica, né, nessa expectativa porque tá dado praticamente, né? Mantém lá nos Estados Unidos, corta meio aqui no Brasil e aí todo mundo fica de olho nas palavras, né, no tom do comunicado, em como os argumentos e as ideias vão ser desenvolvidas na folha de papel para os mais antigos ou na tela do computador para os mais novos, como que isso vai trazer, né, um sentimento para o mercado, como que isso vai movimentar os ânimos do mercado. É basicamente isso que a gente está esperando daqui a alguns minutos, praticamente 23 minutos. São as palavras e o tom das palavras, se mais duros ou mais suaves. Bom, primeiro eu vou começar de um assunto até para manter no assunto, mas mudar completamente de assunto. Um assunto que eu falei ontem, que eu gostaria de ver muito presente, que acho que é o que a gente chama um risco de cauda, enfim, um risco novo, mais recente, que é sim o risco de petróleo, o risco de commodities. Esse ponto que acho que deveria ser adicionado ou deveria ter um aumento da percepção de risco, ser incluído no comunicado, principalmente na entrevista, na reunião, pós às 3 horas, a partir das 3h30. Por que isso? Até inclusive eu estava lendo um relatório do Morgan Stanley hoje pela manhã, que ele fala o seguinte, né, os analistas estrategistas falam cerca de 0,35, ou seja, a cada 10% de aumento no petróleo, a gente tem um impacto adicional nas projeções ao longo dos próximos meses, 0,35% nas projeções de inflação ao consumidor norte-americano, tá? Então isso é muito ruim. Agora a gente precisa entender, como a gente estava falando ontem, quanto que é a percepção do Fed, agora no comunicado, em relação se será transitório ou não, porque esses 10% ele já aconteceu. Agora, talvez o lado positivo, que sim, o Banco Central deve dar um peso muito grande, o impacto no núcleo de inflação, no CPI, segundo o Morgan Stanley,
é de 0,03, ou seja, é um impacto muito pequeno, quase marginal, quase zero, mesmo com essa leitura de um petróleo muito mais alto. Então a gente precisa entender, será que o Banco Central americano está preocupado? Será que o Banco Central está achando realmente que é muito transitório? Será que o Banco Central americano não espera realmente um impacto muito grande no núcleo da inflação? Então esse vai ser um ponto adicional, porque acredito que no comunicado vai continuar relativamente parecido e o mercado muito dividido, o famoso dependente dos dados ao longo dos próximos meses. O mercado vai continuar muito dividido. O que o Banco Central está querendo dizer com isso? Deixa em aberto. Lembrando que o último comunicado a gente estava por aqui e a gente falou, pessoal, tem interpretação por todos os lados. Então a Bolsa chegou a abrir às 3 horas caindo, depois devolveu e você conseguiria ler dentro do comunicado todas as possibilidades. O que, na minha opinião, o Banco Central não quer fechar as portas, que pode ser uma leitura negativa. Caso o cenário continue piorando ou piore, ou seja, que as commodities possam ter alguma preocupação adicional, poderia ter até que subir antes os juros, antes mesmo de cair. Então essa preocupação. Se o mercado comprar que está descartada a possibilidade de termos novos aumentos, mesmo que fique alto, nesse patamar alto por muito longo tempo, ou seja, até meados do ano que vem, pode ter uma leitura positiva. Então quanto mais a gente descartar a possibilidade, a necessidade de termos novos aumentos ainda esse ano, o mercado deve reagir bem. Mas o nosso Ibovespa só está querendo ler notícia positiva. Eu acho que vai, até ontem a gente estava com o Alexandre aqui, ontem e outros analistas economistas, num tom um pouco mais otimista, os DI cedendo, a Bolsa acelerando, se não me fala a memória, talvez agora na parte da tarde batendo a máxima intraday. O mercado está querendo ler que o Banco Central vem com um discurso talvez um pouco mais dovish, ou como até parafraseando meu colega Felipe aqui, é uma queda hawkish, assim que o mercado vem interpretando. É aquele famoso otimismo cauteloso aqui com o comportamento da inflação. Parece antagônico, mas não é, Saravalli? Ele existe. Otimismo cauteloso. Existe a possibilidade, Parece, vamos continuar com a queda, mas sem grandes exaltações. Ô Saravalli, olhando, claro, para os Estados Unidos, e aí você comentou, de repente, de como que vai vir esse comunicado, de repente se sinaliza algum corte ou não sinaliza algum corte. Muitos economistas, os analistas também estão monitorando o famoso gráfico de pontos, o gráfico dos pontinhos lá do Federal Reserve. E aí, para tentar entender se vai ter mais aumento na taxa de juros, justamente por conta de uma percepção de inflação também um pouco mais elevada, menos corte no ano que vem, ou se vai haver corte no ano que vem. Como que funciona essa expectativa e esse monitoramento do gráfico de pontos? Ele acontece a cada 3 meses, e a gente, até eu me lembro, a gente estava aqui no marketing, e aí, essa reunião vai ter gráfico de pontos, é muito importante monitorar, é sempre bom quando tem, e aí outras reuniões não teve esse gráfico, até ficou meio chato aqui e tal, o pessoal só comentando a decisão, brincadeira, gosto óbvio, tanto daqueles mas pontos, o gráfico dos pontos é o ponto alto, se a gente pode dizer assim. E basicamente, assim, quem não é economista, não está tão familiarizado assim com gráficos, olha aquele gráfico de pontos e fala assim, mas e aí? Não entendi nada, parece uma batalha naval, E realmente também, segunda crítica hoje, eu já falei do nome, super quarta, e segundo o gráfico de pontos, ele é bem ruim graficamente, Você precisa ter uma interpretação, mas explicando, pessoal, basicamente ali a gente tem cada pontinho ali uma expectativa de voto do que um diretor está estimando em relação à inflação, em relação à decisão de juros, principalmente o comportamento de juros, o que se espera em relação às próximas reuniões, comportamento. O que a gente precisa ter ali? Ou seja, cada pontinho ali tem uma sinalização de um voto, de uma preferência, de uma participação na decisão do Fed. E quanto mais disperso tiver esse gráfico de pontos, para mim, pior, que sinaliza mais incerteza, mais divergência entre os diretores que estão votando. Quanto mais concentrado ele tiver, realmente está todo mundo confortável. É esse cenário que vai acontecer, a curva precifica rapidamente. Então, é isso que a gente precisa ver no gráfico de pontos. Se tem algum diretor, dirigente mais pessimista podendo sinalizar algum aumento e qual que é a quantidade desses dirigentes. E também olhar um pouquinho para o longo prazo. Lembrando que como é o gráfico de pontos de vários anos, de longo prazo, a gente consegue ver. Mas o que a maioria, o que esse gráfico, o que esses diretores esperam para as próximas decisões,
Então, repetindo, é um gráfico de pontos, né? Realmente, especificamente é isso, né? Cada pontinho ali é uma sinalização de um voto, de expectativa de um dirigente. Quanto mais disperso ele tiver, menos a gente tem essa convergência, né? Esse conforto, realmente essa homogeneidade entre os votos, né, esperados dessas projeções, tá bom? Então, quanto mais disperso, para mim, pior, né? Ou seja, cada um tem uma opinião diferente. Quanto mais convergente, todo mundo fala, daqui em maio, junho, a gente vai começar a ter a queda, o gráfico vai estar muito concentrado e isso o mercado tende a precificar rapidamente, ali a gente consegue ver lá no CME Group, tá? Então, é isso que a gente precisa ver dentro desse gráfico, tá? Quais são os próximos passos, quanto teve de alteração e quanto está tendo de divergência entre as opiniões, entre eles mesmos, tá? Isso aqui não é a opinião do mercado, né? Esse gráfico de pontos, ele não quer saber a opinião do Marco, não quer saber a opinião do Felipe, ele quer saber a opinião interna de quem tem votos de decisão no Fed, né? Aí a gente vai interpretar e o mercado vai se ajustar em relação a esse novo gráfico de pontos, expectativas de decisões à frente. Pode sugerir mais altas até o fim do ano. Porque geralmente tem sempre aqueles mais pessimistas, né, que eles estão mais preocupados. Porque, lembrando aqui no Brasil, até pegando paralelo aqui no Brasil, né, o que pode fazer na contramão o Banco Central não sinalizar novas quedas de juros, aumentar a queda de juros em 0,75, né? Tem vários fatores, mas um deles é que a nossa economia está muito forte. A economia americana também não está passando por um momento tão ruim assim. Pelo contrário, né, ainda mostra uma força muito grande, criação de empregos. Então, esses dirigentes, esses diretores podem mostrar e falar o seguinte, Marco, a economia norte-americana continua muito forte e, pelo contrário, eu acho que para a gente acelerar a queda ou ter uma desinflação maior, a gente precisaria aumentar ainda mais a curva de juros. Lembrando, tem várias métricas econométricas que sinalizam isso, que poderiam sinalizar que deveríamos ter um patamar maior de juros, né? E alguns podem defender, mas não existe consenso. Então, basicamente, o gráfico de pontos mostra justamente isso, que não existe consenso, alguns extremamente otimistas, mesmo internamente, alguns extremamente pessimistas, mostrando que poderia ter aumento de juros. Diferente do Brasil, acho que a grande novidade da decisão do Copom dessa decisão é que os economistas que passam aqui na BMC, no marketing, sinaliza, mostra, esperam uma convergência, né? Ou seja, uma decisão unânime, diferentemente do que foi a decisão anterior. Lembrando, a decisão anterior foi quase ali empatada, né? Se fosse o 4-3. Voto de Minerva, 5-4. Né? Se fosse o voto de Minerva ali, que parece que foi o próprio presidente. O dono do apito, né? Falei, eu vou decidir. É o voto de qualidade do CARF? Não, essa é outra coisa. O dono do apito, o dono da bola, né? Falou, então eu vou decidir então, já que vocês estão... Foi muito. Mas tem gente falando que pode ter algum diretor que vote 0,25 hoje por conta de tudo isso que a gente vem falando de fiscal, de talvez essa possibilidade do fiscal, da inflação também, não agora, né, não essa de 23, mas o horizonte relevante que o Banco Central gosta de falar, inflacionário, também pode estar mais ou menos ali impactado, trazendo essa perspectiva de dar 25 agora, espera, dado após dado, né? Vamos ver o que vai acontecer para depois tomar decisões, de repente, um pouco mais enfáticas, né? Um pouco mais contundentes. Provavelmente, lembrando que tem 4 votos ali do comunicado da ata anterior que já tinham defendido o 0,25. Então, provavelmente, dentro desses 4, 1 ou 2, uma parte pode decidir e falar assim, eu já tinha sinalizado que eu gostaria do 0,25, né? Então, mantenho a minha opinião da decisão anterior. Não, acho que deveria ser feito nem o 50 anterior, nem dessa forma. Mas como já existe uma maioria e está escrito, né? Por isso que o mercado comprou, está escrito na ata que vai ser uma queda da mesma magnitude do tamanho anterior. Então, por isso que acho que um percentual muito pequeno do mercado, né? Nesse momento, lógico, quase zero, ou se não, quiçá zero, precifica a possibilidade de ser algo menor. Mas pode existir, sim, algum voto, né, de uma pressão, né, inflacionária e trazer esse voto 0,25. O que eu não gostaria de ver é, nessa reunião, talvez algum voto 0,75. Por que isso? Porque pode começar a ter alguma leitura de impacto político, de ingerência política, enfim, de alguns outros fatores. Não espero, não gostaria de ver, aí acho que até poderia ter alguma reação negativa, mesmo sendo um voto pró, né, queda de juros, acho que pode ter um impacto. Então não espero, de novo, não espero e não gostaria de ver. Eu acho que seria
lido com alguma influência política nesse voto hoje particularmente. Então, que é tudo que o mercado não quer nesse momento, né? Ter um elemento a mais aí de tensão e de risco nesse ambiente que a gente está vivendo agora. Acho que o recado, né, até acho que o mercado, o Ministério da Fazenda entendeu muito bem que é importante, né, a gente fala muito harmonia entre os poderes, podemos dizer aqui assim também, né, fazer um paralelo, a harmonia entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, né? A comunicação melhorou muito, né, a aproximação com o mercado, e não só na figura do presidente do Banco Central, mas também de outros diretores muito acessíveis, muito próximos dos mercados, né? A gente tinha aquela preocupação em relação principalmente à figura do Galípolo, que tende a ser mais próximo, mais ativo, né, do mercado. E isso tem sido bom, né? Tem sido importante também com vários agentes do mercado, né? Não só o mercado financeiro, mas outras instituições, outros setores, também super importante. É importante ter essa comunicação muito bem fluida, né? E a gente sabe sim que teve alguns excessos, né, ou divergências entre comunicado e ata nas últimas reuniões, o que não deve acontecer agora. Então, o mais importante é ter essa unanimidade, se possível, ter essa decisão e já sinalizar, também deixar muito claro para que não ocorra essa divergência na leitura para a próxima reunião, né? Então, se for decidido por um movimento da mesma magnitude, que deixe isso muito claro, né? Deixe, lógico, os seus pontos de risco, né? Suas preocupações de risco, mas também a sinalização para a próxima reunião é super importante. A gente sair daqui já com um cenário, né, provável do que deve acontecer ao longo da reunião de novembro. Saravalho, eu quero expandir um pouco essa conversa, né? E agora puxando para o mercado financeiro, porque eu estou observando aqui um movimento bem interessante no Ibovespa, que está subindo agora a 1,2%, mas praticamente toda a alta, né, ou grande parte dessa alta, foi até o meio-dia. Do meio-dia até agora, exatamente 2 horas e 51 minutos, está muito lateral. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sem movimentos muito profundos, né? Ou tanto para cima quanto para baixo. Mercado está com passo de espera, né? Como é que você falou ontem? Todo mundo fazendo nada. Neste momento está todo mundo fazendo nada, de olho na BMC News, no BMC Market, esperando exatamente o comunicado daqui a alguns minutos. É isso, Saravalho. O mercado não quer saber de tomar partido a essa altura do campeonato. É super importante, lembrando que a última decisão não só do nosso Copom, é que o Copom acaba anunciando fora do pregão, a gente tem menos efeito. Mas lembrando que o Copom teve surpresa, né? Para mais ou menos metade do mercado vinha comprando ali uma expectativa de 0,25. Né? Então a gente teve realmente uma surpresa. Mas na última decisão do Fed, o mercado ficou bastante volátil, o mercado não entendeu, né, o comunicado. Depois, ao longo do discurso, da reunião, enfim, da entrevista, começou a ter uma interpretação um pouco melhor. Mas a gente precisa lembrar, pessoal, petróleo, todos os efeitos de energia e principalmente o CPI. A gente falou muito pouco tempo atrás, alguns dias atrás, o CPI ele veio pior do que as expectativas. Como é que o Banco Central vai passar um comunicado, né? O mercado querendo ler algum anúncio de queda de juros, mas todos os indicadores mostram alguma piora, né? A resiliência da economia americana, o mercado de trabalho ainda bastante forte, né? Petróleo, commodities em alta e também o curto prazo, o CPI vindo, de certa forma, pior do que as projeções, né? Tudo isso, o Banco Central também não pode jogar pânico no mercado, mas são indicadores de curto prazo que pioraram na margem, que pode trazer dúvidas em relação a essa leitura. Eu acho que vai ser um comunicado relativamente parecido com o que foi o anterior, que deixa margem para interpretação e caso precise, né, ter aumento antes de começar o início da queda, ele vai deixar em aberto. Então, o famoso, né, dependente de dados, né, vai continuar muito reforçando esse ponto e talvez pontuando os riscos aí de cauda, né, que nós economistas chamamos. Pois é, Saravalho, essa é a questão interessante, né? Porque o pessoal, e eu tenho lido alguns comentários, o pessoal fala, tá já na cara que vai manter, tá na cara que vai falar que a economia está muito resiliente, que os preços seguem elevados, que a gente vai perseguir meta de inflação de 2%. Queria entender exatamente o que o mercado está buscando. Petróleo, sim, está buscando alguma sinalização de petróleo, está buscando alguma sinalização sobre os próximos passos, mas parece que o contexto, né, a conjuntura atual
está dada, inclusive, com os últimos dados que a gente viu, né? Você falou do CPI, a gente viu o PPI, o próprio payroll, né? Que ainda, e outros dados de emprego que ainda vieram, né, bastante pressionados, questão salarial, questão de hipoteca, enfim, o cenário americano, a leitura pode até ser ruim da minha parte falar isso, mas está meio simples de entender essa dinâmica, né? Claro que tem todas as peculiaridades, mas tá simples de entender a dinâmica. Acho que o último ponto para adicionar também, que seria importante entender, é como o Banco Central norte-americano está vendo questões de riscos externos, né? Riscos da economia mundial. Então existe essa preocupação. Até a última informação que eu vi hoje também em relatórios estrangeiros é que essa alta recente do petróleo ele pode impactar também negativamente no crescimento, né, da economia mundial. Tá? Cerca aí a última projeção, se for a memória também do Morgan Stanley ou de outras casas, depois eu posso confirmar para vocês, mas um relatório estrangeiro também falando do impacto do crescimento, né, da valorização do petróleo na redução, né, ou seja, é um custo de inflação, né, crescimento menor também da atividade econômica mundial, tudo ficando mais caro e tendo esse impacto também. Né? Então, o quanto que o Banco Central americano vai dar um peso, né? Lembrando que tivemos também 2 leituras ao longo dessas últimas reuniões do FED, 2 leituras também para a China, né? Uma parte bastante pessimista, mas esses últimos 15 dias, de certa forma, surpreendendo positivamente. Qual que vai ser o peso que o Banco Central americano vai dar em relação à economia mundial para a sua tomada de decisão? Acho que é mais um fator para ser adicionado. Mais um, né, Saravalli? Mais um nesse, não vou falar gráfico de pontos, mas nesses pontos importantes a serem levados em consideração pelo Federal Reserve. Bom, daqui 4 minutos a gente tem a decisão, a definição, o comunicado. Continue com a gente logo depois do nosso break, do nosso intervalo comercial. BMC Market volta aqui em cima do lance com todas as informações a respeito dessa decisão. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação, de olho no comunicado do Banco Central americano. Inclusive, daqui a pouquinho, em instantes, a gente está monitorando aqui, daqui 1 minuto exatamente, já sai essa definição de juros. Eu estou até monitorando, né, a programação aqui. Reunião de setembro, dia 19 e dia 20 de setembro do Federal Reserve, no site oficial aqui do próprio Federal Reserve. Ainda não saiu, faltam poucos segundos para sair. Marcos Saravalli, nesse momento é o que dizem: quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, até sair o comunicado. É só esse compasso de espera mesmo, porque eu estou vendo algumas movimentações interessantes, inclusive setor financeiro, alguns outros setores, né, interessantes aqui. Eu falo setor financeiro porque está puxando bem, aqui, setor, né, de aéreas aqui no Brasil, nessa expectativa. Se vier alguma coisa diferente lá, pode azedar o caldo aqui? Ah, com certeza. Lembrando, quem está subindo mais hoje, particularmente, Azul e Gol, né? Setores bem sensíveis. Vai me avisando aí. Saiu, Marcos Saravalli. Saiu. E aí agora a gente já vai trazer aqui em primeira mão o comunicado do FONC, trazendo aqui já toda essa situação envolvendo o próprio Banco Central. Vamos ver aqui. Indicadores recentes, este é o comunicado do Banco Central. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica tem vindo a se expandir num ritmo sólido, ganhos de emprego abrandaram nos últimos meses, mas permanecem fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação nos Estados Unidos continua baixa. Continua elevada. Por isso, o Banco Central americano mantém a taxa de juros inalteradas. O sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e é resiliente. As condições de crédito mais restritivas para as famílias e para as empresas podem pesar sobre a atividade econômica, as contratações e também a inflação. A extensão desses efeitos permanece incerta, o comitê permanece muito atento aos riscos de inflação. O comitê procura atingir o nível máximo de emprego e a inflação a taxa de 2% no longo prazo. E em apoio a esses objetivos, decidiu manter o intervalo-alvo para taxas de fundos federais, né, para os Fed Funds, entre 5,25% e 5,5%. Diz que o comitê vai continuar avaliando as informações adicionais e as suas implicações para a política monetária e ao determinar a extensão do reforço adicional da política que pode ser apropriado para fazer regressar a inflação a 2% no longo prazo. O comitê tem em conta o aperto cumulativo da política monetária, os desfasamentos com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação e os fatores econômicos e financeiros em desenvolvimento. Além disso, o comitê vai continuar a reduzir as suas participações em títulos e dívida de agências de títulos garantidos por hipotecas e de agências, conforme descrito nos planos anunciados anteriormente. Ao avaliar a orientação adequada da política monetária, o comitê vai continuar a monitorar as implicações de todas as informações recebidas para as perspectivas econômicas. O comitê estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê. As avaliações do comitê vão levar em conta uma vasta gama de informações, incluindo leituras sobre as condições de mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação e desenvolvimentos financeiros e internacionais. Essa é a íntegra do comunicado do Federal Reserve, que acaba de manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%, portanto, dando essa orientação para o mercado de que não altera a taxa de juros, sinalizando inclusive o que já era esperado pelo mercado financeiro, de que a taxa de juros vai permanecer no mesmo patamar, e tem algumas questões importantes que foram colocadas aqui nesse comunicado.
principalmente em alguns pontos aqui, falando que o comitê vai, né, continuar reforçando a política que pode ser apropriado fazer o que for apropriado para trazer a inflação de volta para os 2% ao longo do tempo e que vai levar em consideração, dado por dado, informação a informação, o que vem sendo colocado aqui ao longo dos últimos comunicados é o data depending do Banco Central americano. Marco Saravalli, eu quero trazer, né, e esperar um pouco umas repercussões maiores do mercado, porque o que eu já vi aqui, o que eu já consegui perceber, que assim que foi divulgado o comunicado, o Ibovespa recuou quase abaixo dos 119 mil pontos. A gente tem uma percepção negativa também nas bolsas internacionais. O S&P virou para o patamar negativo, a Nasdaq continua, né, aprofundou um pouco as perdas e o Dow Jones se manteve praticamente estável depois de trazer, né, essa percepção do Federal Reserve. Já era esperado a manutenção da taxa de juros em 0,25. Quais seriam as impressões de Marco Saravalli nesse contexto do comunicado do Banco Central? Bom, primeiro, eu acho que o recado, como até falando aqui anteriormente, ele deu um peso muito para o lado das notícias para a curva de juros, para a política monetária, no lado negativo, né? Reforçando tudo que aquilo a gente falou agora no comecinho desse bloco, né? Então, resiliência da economia americana, né? A desinflação ainda muito lenta. E se eu olhar, inclusive, para a reação do mercado, né? A gente, lógico, relativamente parecido do que foi a última reunião, né? A gente vai depender agora do discurso, da entrevista do Jerome Powell daqui a pouquinho. A gente vai transmitir ao vivo aqui no BMC News para vocês, também traduzindo os principais pontos, né? Trazendo para vocês os principais pontos. Mas a reação, se olhar tanto o S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, os três principais índices norte-americanos, reagindo muito negativamente nesse primeiro momento, né? Então, o Banco Central reforçou a sua preocupação com o comportamento da inflação, com a resiliência norte-americana, ainda muito distante ainda do centro da meta, né? Qual que vai ser a velocidade para trazer, né? Se é possível, pelo menos no curto e médio prazo, levar para mais próximo do centro da meta. E todos os mercados, né? Os três principais índices, reagindo muito mal, e nosso Ibovespa não sendo diferente, né? Perdendo aí cerca de 400 pontos aí nessa queda agora no curto prazo, tentando, pelo menos está vendo até agora, quase perdendo 119 mil pontos. Tá? Se eu olhar para o gráfico, inclusive, do Nasdaq particularmente, no gráfico de minutos, ali de 5 minutos até menor, vocês conseguem ver até um gap, né, no caso do Nasdaq. Então, a reação realmente muito negativa. O Banco Central americano não quer dar nenhum recado otimista, favorável, dovish nesse comunicado, mostrando ainda bastante preocupação em relação ao patamar atual da inflação. Então, a gente só tem duas perguntas aqui, né? Primeiro, se existe a possibilidade de aumentar os juros, né? Ainda acho que ficou bastante incerto, mas a certeza é o segundo cenário, né? A segunda possibilidade é quanto tempo a gente vai ficar com juros nesse patamar. A gente precisa entender agora no CME Group, lembrando que as últimas projeções ao longo desses últimos dias, dessas últimas 2 semanas, o mercado está empurrando, adiando a possibilidade ou início da queda de juros no mercado norte-americano. Então, esse tem sido a interpretação. O mercado reagindo mal, né? Gostaria de ver um tom mais dovish, mas acho que ninguém esperava algum recado fácil aqui do Banco Central, né? Mais animado. Depois de todas essas indicações que a gente falou, CPI, atividade norte-americana, né? Empregos, né? Atividade, inflação mundial, commodities, todos os fatores acabaram se sobressaindo e o mercado reagindo bastante negativamente até esse momento. Tá? Lembrando que na última reunião, né, teve muita volatilidade, das 3 horas até as 3h45, 4 horas, muita volatilidade, e acabou até que o mercado não tendo tanta reação negativa assim, aceitando melhor. Mas nesse primeiro momento, reação negativa de todos os índices mundiais. Por que disso também, Saravalli? Saiu o gráfico de pontos também, e o gráfico de pontos divulgado pelo Federal Reserve, ele projeta o juro 0,25 ponto percentual maior até o fim de 2023. E um segundo passo, ele projeta o juro 0,5 ponto percentual menor em 2024.
cortes de 0,5 ponto em 2024 e uma elevação de 0,25 ponto percentual agora em 2023. E é um movimento diferente da última perspectiva que previa 1 ponto de corte no ano que vem. Então, reduziu a possibilidade de corte e ainda elevou 0,25. Só para pior. Só piorou a percepção, entendeu? Então, além disso, essa projeção de taxa de juros, né, de inflação, é de 5 contra 1, enquanto a projeção era de 4,6. E 2025, isso em 24, taxa de juros, 5,1 em 2024, a previsão anterior era 4,6, e para 2025 ficou 3,9 em relação aos 3,4 previstos anteriormente. E ainda, para melhorar ou para trazer mais impacto, perspectiva de crescimento econômico, né? Um PIB maior do que o esperado e uma taxa de desemprego um pouco mais baixa. Ou seja, se a gente pegar a inflação, se a gente pegar os gráficos dos pontos em relação à taxa de juros, se a gente pegar emprego e também PIB, parece que a leitura do Federal Reserve está mostrando um cenário mais deteriorado do que na leitura anterior. E isso foi traduzido exatamente no mercado nesse momento. A Bolsa continua acelerando a queda, né, nesse momento, a S&P 500. É lógico que dentro, se a gente olhar para o intraday, realmente a leitura foi bastante negativa. Né, caindo cerca de 0,20, fala assim, tudo bem, Marco, parece pouco, né? Mas dentro do que a gente tinha até antes, né, alguns minutos antes da decisão, as mudanças aqui, com certeza, foi uma reação bastante negativa. E a leitura que o Felipe trouxe são 2 pontos, de certa forma, extremamente negativos, né? Lógico que, né, o Banco Central também, daqui a pouquinho, o Jerome Powell vai tentar falar um pouquinho sobre a atividade econômica, que é o lado positivo. Né? A atividade econômica mostra uma resiliência da economia americana e mostra que o famoso soft landing está presente. Né? Mas 2 leituras bastante negativas. Né? Se existe a possibilidade, o mercado deve precificar essa possibilidade de aumento, de mais um aumento da taxa de juros norte-americana, mas mais importante que isso, né? Vamos manter alto por um tempo cada vez mais longo, né? Como a gente está fazendo uma projeção, como se fosse uma projeção média para 2024, a gente está falando que a possibilidade de início da queda de juros, 2 leituras negativas. Primeiro, esse início vai ser adiado, vai acontecer talvez em meados do segundo semestre de 2024, né? Ou com certeza no segundo semestre e não mais no primeiro semestre, quando a gente chegou até a precificar um pouco desse cenário. Então, jogando, de certa forma, confirmando o início só do corte no segundo semestre do ano que vem. E, como o Felipe falou, de uma forma muito mais branda, né, num ritmo muito menor. Isso é ruim. A curva de juros já vinha precificando, já vinha estressando todo esse cenário. E o mercado agora de ações reagindo mal também a esse anúncio. Tá? Então, são esses 2 fatores. Possibilidade de um novo aumento. Né, o mercado já vinha colocando alguma chance, mas não era o cenário base, mas colocando um aumento. Mas principalmente para 2024, está cada vez mais longe, mais distante. Né? Essa manutenção deve ficar por um tempo ainda maior e quando a gente começar a cair, pelo menos olhando para o horizonte de 2024, a gente vai cair de uma forma mais lenta. Tá? Esse é um cenário ruim para a Bolsa, mostrando o tamanho da preocupação do Banco Central com a inflação norte-americana. Né? Então, essa é a preocupação. Custo de capital muito alto, a gente precisa entender se todas as empresas estão preparadas, né? Mas esse é o grande recado. O mercado já vinha precificando, adiando, né? Saindo ali de maio, jogando um pouco para frente esse início da corte de juros, talvez comece a precificar cada vez mais para o final do ano que vem, o início, né, do corte de juros, mais para o início do segundo semestre de 2024. Interessante, Saravalli, você comentou da curva de juros e aí eu estava monitorando, né, as treasuries de 10 anos americanas aqui, e assim que saiu a decisão, elas estavam ali, pouco antes, 4,31, 4,32, assim que saiu a decisão, elas saltaram para 4,38, né? E agora deram uma arrefecida, 4,35% nesse momento, as treasuries de 10 anos, mostrando aí, né, essa oscilação, esse pé atrás do mercado. Inclusive a gente tem também, o Saravalli, eu quero trazer aqui a ferramenta lá do CIMI Group para trazer a percepção do mercado financeiro em relação ao que a gente fala aqui sobre
corte de juros ou manutenção dos juros, mesmo com o gráfico de pontos sinalizando, né, que tem uma possibilidade de um aumento residual de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, a gente consegue perceber bem nesses quadradinhos, né, mais azuis, que o mercado estima que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros no patamar atual até a reunião de junho desse ano. Então, mantém em novembro, mantém em dezembro, janeiro, março, maio e junho. Começa o processo de corte de juros a partir de julho do ano que vem. Interessante que eu monitorava essa ferramenta pela manhã e o mercado estimava o corte de juros na reunião de junho, ainda no primeiro semestre. Portanto, neste momento, já precifica o corte de juros no segundo semestre, então trazendo aí essa perspectiva. E claro que a gente monitora isso e é muito volátil, né, esse humor do mercado medido por essa ferramenta, que o gráfico de pontos diz que tem projeção de corte de 0,5 ponto percentual no juro no ano que vem. E o mercado já está projetando 1, 2, 3 cortes de juros no ano que vem. Um em julho, um em novembro e um em dezembro, trazendo a taxa de juros americana no ano que vem para entre 4,5% e 4,75%. Portanto, ali cerca de 0,75 ponto percentual abaixo do nível atual. Muito interessante ver essa leitura aqui, né, Saravalli? Muito bacana a gente monitorar essa ferramenta, né, do CME Group, justamente porque a gente contrasta, né, o humor do mercado financeiro, o humor, as percepções do mercado financeiro com o que realmente a gente acabou de fazer a leitura aqui, seja do comunicado um pouco mais duro, seja também do gráfico de pontos, estimando e sinalizando por um outro caminho, se a gente pode dizer assim. E a leitura, Saravalli, o mercado sempre pede mais do que o Federal Reserve, ou o Banco Central, de uma forma geral, acaba sinalizando. Eu acho que as duas leituras são totalmente convergentes. Depois desses 15 minutinhos, né, o mercado reduzindo um pouco as perdas, né, agora, lá fora, né, no S&P 500 particularmente, e querendo ler, como o Felipe falou, talvez o copo meio cheio, querendo precificar algo além do que está mostrando o gráfico de pontos, tá? Olhando o lado do copo meio vazio, olhando para o gráfico de pontos, a gente tem 6 dirigentes, né? Não estou falando de 1, de 2, são 6 dirigentes. Pode ser que seja a minoria, mas são 6 dirigentes, falando que pode ter, no final de 2024, né, a curva de juros no atual patamar ou acima do atual patamar. Ou seja, são 6 dirigentes que eles vão voltar pela manutenção por um bom tempo, ao longo de 2024. Embora essa decisão tenha sido unânime, quando a gente olha para os gráficos dos pontos, a opinião dentro do Fed está muito distante de ser unânime em relação às próximas decisões, né, ao longo do longo prazo. E acho que também o lado negativo que o mercado sempre reforça, o Banco Central, e também é trabalho do Banco Central, é deixar muito claro, bater muito nessa tecla, que ele vai usar todos os instrumentos, principalmente de política monetária, para levar o mais rápido possível para convergir essa inflação para o centro da meta, que é 2%, que ainda continua muito distante, né? Então, quando a gente fala isso, o que eu estou querendo dizer, né? O que o Banco Central ele vai pesar? Lógico que acho que nenhum Banco Central do mundo quer ver aumento de desemprego, mas o foco continua sendo, a prioridade continua sendo trazer essa inflação para patamares mais baixos, né? O Banco Central reforçou isso, essa foi a leitura negativa. Então, olhando para o copo meio vazio, o mercado acho que um pouco mais otimista, né? Devolvendo um pouquinho das quedas agora nesse momento, querendo olhar um copo meio cheio, uma possibilidade de cortes até adicionais do que o próprio Banco Central está fazendo, sinalizando que não há, nesse momento, uma convergência, né, uma unanimidade em relação aos próximos passos, né? O que é, de fato, é que uma parte, mesmo que pequena, espera que esses juros deveriam se manter nesse patamar ou até subir. Isso não estou falando nem de 23, estou falando de final de 24. Tá? Então, bastante divergente as opiniões, né, nesse gráfico de pontos, né, do Fed.
Ô Saravalli, você acredita que vai ter esse ajuste residual pela leitura, pela interpretação do mercado, pelo que a gente está vendo, inclusive da postura do próprio Federal Reserve, né? E por meio também dos seus dirigentes? A gente tem visto falas mais duras, a gente tem visto opiniões mais contundentes em relação à manutenção, né, de juros mais longos por mais tempo para trazer a inflação de volta para a meta. Você acha que pode haver esse aumento residual? E aí pode ser naquela perspectiva de possibilidade, de probabilidade que a gente sempre comenta por aqui. Acho que a questão também acaba sendo um pouco de tanto fatores técnicos, como também, de certa forma, fatores subjetivos, né? Eu não sei se não deveria ter questões subjetivas, mas imagine o seguinte, depois de passarmos por esse momento, né, o que faria o Fed elevar em uma reunião isolada a mais 0,25? Qual vai ser o impacto, né, para trazer a inflação para baixo? Né? Você, depois de tanto tempo de manutenção, resolver aumentar 0,25. Então, acho que tem um pouco dessa questão subjetiva, né? Talvez, lógico, o Banco Central vai pesar muito a questão objetiva, né? Fazer seus cálculos, suas contas, trazer os dados, os seus impactos, se seria necessário, mas não vejo o impacto tão relevante assim nesse atual patamar de juros nos Estados Unidos, elevar mais 0,25, né, para trazer, para acelerar o processo. O mais importante estamos preocupados, a inflação continua muito distante, que acho que aí seria um cenário possível, talvez adiar o processo, o início de queda da taxa de juros. Aí eu concordo, mas eu não vejo, nem por fatores objetivos, nem por fatores subjetivos, uma necessidade, um argumento para termos um aumento, né? Até soaria um pouco estranho, né? Depois de manutenção, né, eu vou levar quanto? Dificilmente só se o Banco Central tivesse realmente um risco de cauda gigante e falar, talvez não seja 0,25, seja meio, seja 1%, mas não é o cenário que a gente está discutindo, né? Então, elevar agora em mais 0,25, depois de manutenção, qual seria o impacto, né, na inflação, na expectativa de inflação, só por conta de um aumento adicional de 0,25? Né? Não sei se soaria tecnicamente, né, de certa forma, um pouco mais de forma subjetiva, alguma leitura errada do mercado. Então, o melhor talvez vamos continuar com esse patamar de juros muito altos por muito tempo, né, e talvez adiar, e que o mercado, né, no semigrupo está mostrando um tom mais otimista, muito até de certa forma alguns pontos diferentes, né? O mercado tende a ser um pouco mais otimista, mas parece haver uma divergência, né? O mercado está praticamente descartando, né, os votos de pontos ali um pouco mais hawkish dentro desse comitê aí, desse FONC, né, dessa reunião que a gente teve hoje. Pois é, Saravalli, é interessante a gente ficar monitorando, né, toda essa movimentação, porque a gente sabe, né, que o mercado acaba vivendo de expectativas e num ambiente em que o Federal Reserve pausou, depois elevou o juro, depois pausa de novo, se for, né, elevar o juro novamente, é muita quebra de expectativa, né? Tendo a percepção de que, de repente, é interessante sinalizar o que vai acontecer, sinalizar para onde está indo, para não deixar o mercado cego, né, num voo cego ali. Isso traz uma expectativa para o mercado. É como você falou, né, vai para onde, vai subir quanto, e depois de pausar, de novo, né, sobe depois de pausar, significa que talvez as leituras, ou pelo menos pode sinalizar que as leituras dos dirigentes do Fed não estejam tão claras assim e estão tateando no escuro, né? E isso é muito ruim para o mercado, é isso muito ruim para a percepção dos investidores, que também acabam ficando tateando no escuro, porque, poxa, se sobe o juro, né, traz um impacto negativo para o mercado de equities. Se mantém o juro, pode sinalizar uma melhora de ambiente e tem um apetite maior para o risco. Não só nos Estados Unidos, mas a gente falou, inclusive você citou o Matias ontem que a gente conversou, ele falou que o grande trigger para o Brasil é uma manutenção de juros e possível corte de juros lá nos Estados Unidos. Essa sinalização de que a gente não vai ter mais alto, que talvez não veio hoje, né? Não veio dessa vez. Mas o trigger para o Brasil é uma coisa mais estável lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso a gente vai pesando, vai colocando numa balança, em outra balança, para entender os reais impactos em todo o contexto, toda a conjuntura do mercado. E a gente, de certa forma,
reclama, critica, né, o nosso Banco Central aqui, até por estarmos mais próximos, enfim, a gente ter essa sensibilidade, mas a comunicação, a ata do nosso Comitê de Política Monetária aqui, tem sido muito boa, tem sido muito bem feita, né? Então, chegar no dia da reunião, a gente ter uma certeza, né, uma probabilidade muito grande do que vai acontecer na reunião, né, isso é muito bom. Isso mostra que a comunicação tem sido muito boa, diferentemente, né, já fazendo o comparativo, da comunicação do próprio Banco Central americano. Quando a gente olha esse gráfico de pontos, uma dispersão muito grande, né, tem, até pelo CME Group, tem apostas de manutenção, né, olhando para 2024, tem apostas de queda e tem apostas de alta, né? Pô, que comunicação que é essa, né? Que o Banco Central não está conseguindo chegar num acordo, diferentemente do nosso Banco Central que falou, ó, vai ter queda e vai ter queda da mesma magnitude. Então, quem pensa diferente se está escrito lá? Agora, o que é o Banco Central norte-americano? Ele deixou muito aberto. É lógico que a economia norte-americana ela é mais aberta, ela é mais sensível aos choques externos, tem outras características, né? Tem outros efeitos. Mas isso é importante, né? Haver essa maior convergência para ter uma maior previsibilidade. Não é o que está acontecendo no mercado norte-americano. Então, se a gente perguntar aqui no marketing para um gestor hoje qual que foi a sua interpretação, a gente vai ter 3 respostas, né? Vão ter a interpretação de que os juros vão ficar nesse patamar alto por muito tempo, vai ter uma parte de gestores de que vai sinalizar que existe a possibilidade de aumentar os juros e vai ter gestores começando a falar de queda de juros nos Estados Unidos, né? Talvez a gente não encontre aqui uma probabilidade, né? Não vai ser um terço, um terço, um terço. Mas existem essas 3 leituras. Então, acho que a gente precisa valorizar, reconhecer o comunicado, né, a comunicação do nosso Banco Central, que talvez não esteja acontecendo do Banco Central norte-americano, né? Fica tudo muito em aberto, né, sem ter uma definição no curto prazo. E como o Felipe bem lembrou, né, olha a curva de juros norte-americana que mostra muito essa interpretação, né? Ela só vem abrindo, só vem expandindo, porque quando a gente fala de custo de capital, né, de longo prazo, na dúvida, vão cobrar mais, né? O investidor vai cobrar mais para as companhias norte-americanas, para o próprio governo se financiar ou se refinanciar. Está cada vez mais caro, até por conta também desse fator de incerteza. Acho que o Banco Central, vamos esperar daqui a pouquinho, daqui 3 minutinhos, a gente tem o início da entrevista do comunicado, né, público, do Jeremy Powell, e é isso que a gente quer. Pô, presidente, deixa mais claro, né, o que aquele gráfico de pontos quer dizer, né? Tem interpretação para todos os gostos ali e para todos os perfis dentro daquele gráfico de pontos. Ô Saravari, você comentou da curva de juros, né? E eu falei da T10, né? Que chegou ali 4,38. O juro, a Treasury de 2 anos nos Estados Unidos bateu a máxima desde 2006. Chegou mais de 5,15 aqui de taxa. É muito forte. E se não me falha a memória, eu acho que esse é o período, né, que a gente chama de uma curva invertida, né? Ou seja, é mais caro a taxa de curto prazo de 2 anos do que a de 10 anos, que não existe em livro nenhum de economia, né? Então por isso que de certa forma soa até irracional, mas é o maior período que a gente está vivendo dessa curva invertida na história. Acho que só perde para um momento que foi na década de 80, mas na história recente do mercado norte-americano a gente não via tanto tempo assim, são mais de 300 dias, né, batendo, se não falo a memória, quase 315 dias desse período, né, que mostra realmente o quanto de incerteza que a gente tem em relação à economia norte-americana, né, que a gente está falando de recessão, tem recessão, não tem, vai ter soft landing, qual que é a inflação que não cede, e essa preocupação, essa divergência nas opiniões, né? Então, soa muito estranho e continua, né? Parece que a gente está sabendo conviver com irracionalidades econométricas aí dentro dos padrões, né? Dentro de um bom economista tem muita coisa que não está funcionando mais, né? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Muitas coisas que não estão nos livros e a gente está vivenciando nesses tempos agora e está sendo um desafio para muita gente e, claro, né? Como eu falei, tateando no escuro aqui. Gente, são 3 horas e 28 minutos. Daqui a pouco, daqui a alguns instantes, começa o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Posteriormente, a entrevista coletiva, ele dando sinais, dando respostas sobre essa definição de manter os juros inalterados lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Você continua com a gente, que daqui a pouco
trazemos ao vivo a fala de Jerome Powell. Continue com a gente. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui na nossa programação, 3 horas e 31 minutos. Jerome Powell acaba de iniciar o seu discurso após a decisão de manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos. O Carlo Cauti já está por aqui para fazer a tradução simultânea e trazer os principais destaques dessa fala de Jerome Powell. Muito boa tarde, Carlo, bem-vindo. Agora é com você. Vamos lá, muito boa tarde, Felipe, boa tarde a todo mundo. Já não pode falar, então, iniciando nossa tradução simultânea. Desde o começo do ano passado, o Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros, aumentando os juros em até 5% e 25%. Isso contribuiu para a luta contra a inflação, está mostrando todos os seus efeitos, ainda não mostrou todos os seus efeitos. Decidimos manter a nossa política de manutenção aos juros nesse momento, e nesse momento estamos no momento de continuar e atuar de forma firme e apropriada. Estamos olhando os dados que estão chegando e os riscos. E após ter analisado os dados macroeconômicos, decidimos manter os juros. Os indicadores recentes sugerem que a economia está aumentando está crescendo de forma sólida e o crescimento do PIB real está superando as expectativas. Estamos olhando o consumo das famílias que estão praticamente robustos, especialmente no caso do mercado imobiliário e no caso dos mútuos, no caso das empréstimos para comprar casas.
Os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto estão aguardando um rebalanceamento do mercado de trabalho e a média de desemprego está indo de 3,4% para 4,1% nos próximos 2 anos. A inflação continua acima dos 2% nos 12 meses que terminaram em agosto. Isso excluindo a volatilidade dos preços de alimentos e dos combustíveis. A inflação está se moderando desde a metade do ano passado e as expectativas de longo prazo continuam muito bem ancoradas e se refletem em uma ampla em medidas também que são decididas pelo mercado financeiro. Mesmo assim, o trabalho para chegar à inflação em 2% é uma longa caminhada. A inflação está caindo, o índice de preço de inflação está caindo de 3% para 2% no ano que vem, 2% até 2026. A decisão de política monetária são dirigidas para o nosso mandado de promover a estratégia dos preços e também o máximo emprego possível, pleno emprego possível. E a inflação está erodendo o poder de compras daquelas classes especialmente que tem grande parte do seu salário que é empenhado em compra de alimentos ou de transporte. E reafirmamos o nosso compromisso em manter a inflação no objetivo de 2%. Aumentamos os juros em 5,25% para manter sob controle a inflação e percebemos um efeito sobre o mercado de trabalho e sobre o PIB. Estamos comprometidos em continuar a manter uma política monetária que mantenha os juros ou a inflação abaixo de 2%. Essa é a análise dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto. Cada um analisa qual que é o nível mais adequado para o longo prazo dos taxas de juros. Compared with our June summary of economic projections, the median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by a half percentage point at the end of the next 2 years. Comparado com junho do ano passado, essas projeções estão mais baixas em relação aos próximos anos. E essas projeções não influenciam nossas decisões, senão baseadas em dados, e nossas decisões podem ser modificadas na base dos dados. Given how far we have come, we are in a position to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlook and risks. Na base dos dados que vimos, podemos continuar a nossa atividade na base das informações recebidas. In precisely gauging the stance of policy. We're prepared to raise rates further if appropriate. Estamos preparados a aumentar os juros se isso for apropriado, se for necessário. Mas também podemos modificar a política monetária se percebemos que a inflação está caindo abaixo dos nossos objetivos. The committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. E o comitê vai considerar também a situação econômica, o andamento da política monetária e, no caso, a inflação cair abaixo de 2%. Keeping longer-term inflation expectations well anchored is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the long term. Essas decisões são fundamentais para manter a inflação abaixo do nível de objetivo no longo prazo e também o pleno emprego.
Tudo aquilo que fazemos está baseado na nossa missão e vamos fazer tudo possível para manter o máximo de pleno emprego e também a inflação abaixo do nível de 2%. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. What makes the committee inclined to think that the Fed funds rate at this level is not yet sufficiently restrictive, especially when officials are forecasting a slightly more benign inflation outlook for this year? There's noted uncertainty about policy lags. Headwinds have emerged from the looming government shutdown, the end of federal child care funding, resumption of student debt payments, things of that nature. So I guess I would characterize the situation a little bit differently. So we decidimos de manter o nível de juros em 5,25% e também para reduzir a compra de títulos, porque consideramos que essa política monetária é suficientemente restritiva para manter a inflação abaixo de 2% nesse momento. Mas essa decisão não significa que chegamos ou não na política monetária que vamos manter. A maioria dos participantes do Comitê Federal considera que isso não, que seria mais apropriado aumentar as inflações, aumentar os juros pelo menos mais 2 vezes ao longo das reuniões do Comitê Federal ao longo desse ano. Outros não acham disso. So right now, it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying today that we've reached this level. We're not saying, no. Clearly, what we decided to do is maintain the policy rate. Estamos decidindo para manter a política monetária agora e olhar para os dados futuros e as informações, as evidências que temos nos levaram a manter os juros nesse momento. Podemos voltar atrás, mas precisamos ver mais progressos, mais avanços antes de chegar a uma qualquer conclusão. And just on the 2024 projections, what's behind that shallower path for interest rate cuts and the need for real rates to be 50 basis points higher? Right. So I would say it this way. First of all, real interest rates are positive now. Os juros reais são positivos nesse momento, são bastante reais positivos nesse momento, é algo real, porque isso significa que a política monetária é restritiva e a inflação está caindo. E precisamos manter os juros elevados por um certo período de tempo. Remember that of course the SEP is not a plan that is negotiated or discussed really as a plan. It's accumulation. A decisão dos juros não é um plano, é um cúmulo de debates, de informações, de previsões individuais. São 19 pessoas que se reúnem, mas o que se reflete é que dos dados é que a atividade econômica é mais forte do que a gente esperava. E o que você está vendo é que muitas pessoas acreditam que para reduzir a atividade econômica, para reduzir a inflação, precisamos manter os juros nesse patamar. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. How would you characterize the debate around another hike or holding steady? Is it discussion around lag times, fear of too much slowing, too little slowing? Could you walk us through what this disagreement was about at the meeting? Yeah, so the proposal at the meeting was to maintain our current policy. O objetivo da reunião foi manter a nossa política monetária nessas tipos de reuniões as pessoas falam que acreditam, que pensam e at this meeting, or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down another single hike in one of the next 2 meetings that we teremos até o final do ano mais uma alta dos juros dos próximos 2 meetings, depois encontros até o final do ano, mas precisamos ver os dados que chegarão.
Queremos ver como que a inflação está se comportando. A inflação foi muito positiva. O comportamento da inflação foi positivo nos últimos 3 meses. Nós queremos ver como a inflação está se comportando no futuro. Nós fazemos algo depois que vemos os dados, depois que a gente tem um número elevado de indicadores. Esses são os 2 pontos. Temos 2 mandatos muito claros. As pessoas querem ser convencidas, querem que seja algo claro, não querem chegar a uma conclusão apressada, mas querem ser convencidos que os dados estão suportando essas conclusões. É por isso que estamos numa posição de ser cautelosos nesses dados e envolver encontro após encontro. I know nothing has been decided yet, but what would one more hike at the end of the year do to the economy or to inflation? And on the other side, what would no hike do, if you could sort of game that out for us? So, you can make the argument that one hike one way or the other won't matter, but for us, we're trying, obviously as a group, it's a pretty tight cluster. Como grupo, somos grupo bastante pequeno de pessoas que decidem como a política monetária deve ser, mas estamos aprendendo sempre de dados e aprendemos ao longo do último ano que devemos continuar com a nossa política monetária, ao invés de voltar para trás. Então, devemos continuar mantendo a situação, os juros como estão. E estamos numa posição de avançar de forma muito cautelosa nesse momento com a questão dos juros, a data dos juros, porque estamos próximos daquilo que a gente gostaria de chegar. O ponto é chegar ao ponto correto de uma alta até o final do ano. Mas precisamos estar numa posição que estamos confiantes, estamos confortáveis, que a inflação vai se manter abaixo de 2% no longo prazo. Nós reduzimos o tempo, reduzimos o ritmo de alta dos juros e temos a capacidade de continuar de forma cautelosa. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, I want to return to Colby's question here. What is it saying about the committee's view of the inflation dynamic in the economy that you achieve the same forecast inflation rate for next year, but need another 0.5 point of the funds rate on it? Does it tell us that the committee believes inflation to be more persistent, requires more medicine effectively? And I guess a related question is, if you're going to project a funds rate above the longer run rate for 4 years in a row, at what point do we start to think, hey, maybe the longer rate or the neutral rate is actually higher? Thank you. So I guess I would point more to, rather than pointing to a sense of inflation having become more persistent, I wouldn't think Temos a percepção que a inflação é mais persistente ao longo do ano, algo que está aparecendo menos nesse momento. Agora é mais uma questão de atividade econômica muito mais forte do que a gente esperava. Mas, em linhas gerais, a atividade econômica mais forte significa que temos juros mais elevados. Em termos de o que os juros neutros deverão ser, precisamos ver como a economia vai reagir a esses juros, porque temos It may of course be that the neutral rate has risen. You do see people. Nós vimos que os juros neutros subiram, vimos que muitas pessoas subiram suas previsões e com certeza para muitos os juros neutros são mais altos do que os juros de longo prazo. É com certeza possível que os juros neutros nesse momento são porque a economia é muito mais resiliente do que a gente esperava. Howard Schneider with Reuters, thank you. So you've said several times that the economy needed a period of below trend growth to get inflation consistently back to 2%.
You kind of get that in 2024 a little bit. 1.5% is just a touch below what's the estimate of potential. So the fact that you're getting so much done at so much less cost, does that represent a change in how you think inflation works, a change in how you think the economy works, a change in the mix of supply healing versus demand destruction that's necessary to achieve this? Yes, of course, it is a good thing that we've seen now meaningful rebalancing in the labor market without an increase in unemployment, and that's because we're seeing that rebalancing in other places. Estamos vendo rebalanceamento do mercado de trabalho em termos de abertura de novas vagas. So that's happening. Isso está acontecendo. I would say, though, I still think. Eu continuo achando que, e acredito que muita gente acha, que teremos algum tipo de redução mais leve do mercado de trabalho. A curva de oferta está diminuindo. Então, a distância entre o desemprego natural, o desemprego nesse momento vai diminuir. Todas essas questões vão acontecer. No médio prazo, nós estamos vendo uma forte alta. Vemos uma alta, mas isso faz parte da transição do andamento que estamos prevendo. Mas é algo que a gente de fato está vendo. So just to boil that down for a second, we've gone from a very narrow path to a soft landing to something different. Would you call the soft landing now a baseline expectation? No. I would not do that. I would just say, what would I say about that? I've always thought that the soft landing was a plausible. Eu sempre achei que o pouso leve podia ser uma possibilidade. Desde que começamos, é possível que chegamos ao patamar próximo e que outros fatores que são fora do nosso controle poderiam decidir, poderiam mudar a situação. É possível. Eu ainda acredito que estamos numa posição de ter que atuar de forma cautelosa. Sabemos que temos demandas públicas que estão em cima de nós, o mercado de trabalho. Temos um mercado de trabalho no longo prazo. Vemos em um longo período de mercado de trabalho muito forte. E devemos atuar de forma cautelosa no futuro. Essa é a questão, esse é o ponto que a gente está tentando de alcançar e acho que isso não muda nossa posição. Nick Timmeros, do Wall Street Journal. Chair Powell, both you and Vice Chair Williams have indicated that sufficiently restrictive will be judged on a real rather than nominal basis, implying some scope for nominal rate cuts next year, provided further compelling evidence that price pressures will continue to subside. Is the FOMC focused on targeting a real level of policy restriction? And can you explain what would constitute enough evidence that will allow the FOMC to normalize the nominal stance of policy while keeping real policy settings sufficiently restrictive? I mean, yes, we understand that it's a real rate that will matter and that needs to be sufficiently restrictive. Entendemos que é importante ter uma taxa de juros real alta e que seja suficientemente restritiva. E não somente aquilo que você consegue ver, mas aquilo que você consegue transmitir de forma da confiança na atuação da taxa de interesse, da taxa de juros. E após a pandemia, a taxa de juros que elevamos contribuiu para reduzir forte alta da expansão da demanda. Also in housing services, you begin to see effects of it in non-housing services as well. So we think that is working. Consideramos que isso está funcionando, considerando também os dados das demandas das famílias. Queremos alcançar algo que gere confiança nesse nível. E a confiança vem de um nível de ter dados suficientes para chegar
ao nível adequado de juros. E consideramos que esse é o nível, nesse momento, adequado dos juros. E sobre o ponto de quanto tempo a gente vai manter esse nível, essa é outra demanda. Para a demanda, a questão nesse momento é alcançar o correto nível, o nível adequado de juros. E criar confiança adequada sobre esse ponto. Esse é o nosso objetivo. And even then, it seems possible the core PCE inflation could come in even lower than the median at 3.7%. Would you see a case to raise rates still if it turned out that you were going to achieve the same real rate this year because the decline in inflation proceeds somewhat better than you currently anticipate? The decision that we make at each meeting and certainly at the last two meetings this year, it's going to depend on the totality of all the data. As decisões que a gente tomou nessa reunião e também nas futuras reuniões dependem dos dados que a gente recebe, dos dados totais. Então, não posso responder de forma hipotética sobre esse ponto, mas vamos tentar alcançar uma análise na base de todos os dados que a gente vai analisar. E se a decisão é uma decisão apropriada para aumentar a confiança que a inflação está sendo contrastada. Thanks, Chair Powell. Following up on Nick's question, actually, John Williams, the New York Fed president, obviously has said things to the effect of next year as we see inflation, kind of again to Nick's point, as we see inflation coming down, we're going to need to reduce interest rates to make sure that we're not squeezing the economy harder and harder over time. And I wonder if that's basically the logic that you apply, is that how you think about it? And then I also wonder, in the last press conference, you said something to the effect of, it's a full year out, those discussions, and people interpreted that to mean that you didn't see a possibility of a rate cut in the first half of next year. And I wonder if that was what you meant by that, or whether, how you're thinking about that timing. No, when I answer these questions about hypotheticals Quando eu respondo a questões, que pergunta sobre questões hipotéticas, não estou falando nada, não estou mandando sinais temporais. Então, por favor, eu queria manter isso bem claro sobre a questão do futuro. O ano que vem é uma demanda que a gente vai ter que responder, e tudo aquilo que a gente sabe sobre a economia e sobre a política monetária. O tempo vai dizer, a um certo ponto, a um certo momento, e não sei quando, quando será adequado cortar. Quando a gente poderemos cortar juros quando a inflação baixar, ou outros fatores a gente vai ver. E aqueles dias, com certeza um dia, esse momento chegará, mas não posso dar previsões sobre quando isso vai acontecer. Ainda temos muitas incertezas sobre o futuro. Eu não posso falar que a gente tem um plano, não funciona assim. Precisamos que fazer estimativas baseadas em dados que são publicados ao longo do tempo. Thanks so much, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. I wonder, how do you think about the question of whether the strong GDP growth that we've been seeing is driven by excess demand versus supply-side factors, productivity, labor force growth? And relatedly, if GDP keeps coming in hot, even in the absence of inflation resurgence, would that on its own be a reason to consider more tightening? So on your first question, I mean, we're looking at GDP very a gente está olhando os dados do PIB de forma muito cautelosa, muito atenta, e com certeza é um indicativo do nível de consumo, nível muito robusto. E como a gente está olhando sobre esse ponto, o PIB não é o objetivo do Banco Central americano. A inflação é o objetivo, o mandato do Banco Central americano. O PIB não é uma ameaça para, ou melhor, o PIB é uma ameaça para a gente poder alcançar uma inflação menor de 2%. Estamos olhando que com um constante rebalanceamento do mercado de trabalho, que a inflação continue abaixo de longo prazo de 2%, e devemos ter confiança em que o PIB
one or both of those. não seja uma ameaça para ambos esses dados, ambos esses indicadores. Hi, Victoria Guida with Politico. There are multiple external factors that are playing out right now. We see rising oil prices, we see auto workers striking, there's the looming, very real possibility of a government shutdown. And I was just wondering, for each of those things, could you talk about how you're thinking about how that might affect the course for the Fed and the economy? So there is a long list, and you hit some of them. Existe uma longa lista de fatores que podem acabar mudando nosso entendimento, por exemplo, greves, aumento do preço do petróleo, ou pagamento de dívidas universitárias, entre outras coisas. Estamos tentando analisar todas essas e chegar no entendimento, mas há muitas incertezas sobre vários pontos. Mas, primeiro ponto, a gente não we have no view on the strike one way or the other, but we do have to make an assessment of its economic effects. Não consideramos as greves como um problema, consideramos somente os efeitos econômicos dessas greves. Isso depende também dos efeitos econômicos. Você pode olhar isso na história, os efeitos de aumento da atividade econômica, a inflação, mas isso depende também de quanto a produção pode recuperar a produção que foi perdida durante as greves. Então isso a gente não sabe, então estamos vivenciando um momento de incerteza. E vamos aprender isso ao longo dos próximos meses. O preço da energia sendo mais elevado do que a gente esperava é de fato um ponto significativo, relevante. E com certeza a alta dos preços da energia pode acabar influenciando as expectativas da inflação dos consumidores. Mas a gente olha para o núcleo da inflação e vimos que temos efeitos econômicos que temos que considerar, mas não é tudo. Mas temos um momento de uma economia que está tendo um momento muito positivo, significativo, e uma conjuntura de riscos que, a senhora mencionou, podem acabar influenciando isso. This economy is seeing added supply in a way that could create long-term inflation stability. We have prime age labor force participation moving up where people can add skills. Workers want to work. We have a boom in manufacturing construction. We've had a decent spate of home building. And since inflation's coming down with strong GDP growth, we may have higher productivity. All are good for the Fed's longer run target of low inflation. And if we lose that in a recession, aren't we opting for the awful hysteresis that we had in 2010? So are you taking this into account as you pursue policy? Thank you. To begin, a soft landing is a primary objective, and I did not Para iniciar, o pouso suave é um objetivo primário e estamos tentando alcançar esse objetivo com todos os meios e o tempo todo, mas o ponto real é que o pior que podemos fazer é voltar a ter uma estabilidade. O melhor que podemos fazer é voltar a ter uma estabilidade dos preços. O pior que isso poderia não acontecer, porque podemos ter um longo período em que a economia pode ter incertezas e o efeito sobre o crescimento pode acontecer. Isso pode acabar também em um período complicado em termos de inflação. E nesse momento temos a habilidade de ser cautelosos nesse momento. Nós apreciamos completamente os benefícios de continuar naquilo que estamos vendo agora, de rebalancear o mercado de trabalho e também a inflação, sem ter uma alta de aumento de desemprego, que é algo típico quando temos um ciclo monetário restritivo. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. When you look at the disinflation that has taken place so far, do you see it mostly as a result of what some economists are calling the low-hanging fruit, such as the unwinding of supply chain snarls and other pandemic disruptions,
or is it more a broad disinflationary trend that involves most goods and services across the economy? Thank you. So if I understood your question, I would say it this way. I think we knew from before when we lifted off, but certainly by the time we knew that bringing inflation back down was going to take. Nós sabemos que levar a inflação para baixo iria custar, ia criar uma distorção entre demanda e oferta por causa da resposta do mercado. Mas é necessário importar que a política monetária está tentando ajudar a oferta a se resfriar, a demanda também a resfriar, e essas duas forças são muito importantes, muito difícil de afastar essas duas forças. Acho que isso está funcionando de um jeito que a gente está vendo progresso nesse momento. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. In June, you forecast a 5%. Justify that last move because the median forecast is for lower inflation. And given all the known unknowns that you face, how much confidence do you have, can investors have, or the American people have in your forecasts? Well, forecasts are são muito complicadas. Forecasting is very difficult. E quem faz previsões tem que ser muito humilde, mas para responder a sua pergunta, o que acontece quando o que aconteceu é que o crescimento veio muito mais alto do que esperado e isso acabou elevando os juros também. E você vê também no final das contas os juros estão, a taxa de emprego está mais baixa do que esperamos. E nós vamos então continuando na base desse mercado de trabalho, vamos continuar nossa política monetária. The last 3 readings are very good readings. It's only 3 readings, but if you look at June, July. Se a gente olhar os últimos 3 meses, temos uma redução significativa da inflação, do núcleo da inflação e nos serviços e demandas de famílias. E também temos uma redução de preços, uma possível redução dos preços da gasolina, no combo da energia. E fazer a previsão é muito difícil, mas estas previsões, temos um número de pessoas muito qualificadas trabalhando nestas previsões, mas isso faz parte do negócio, faz parte do trabalho ter essa incerteza. É muito difícil prever a atividade econômica futura. Today, and what could justify moving in the future if you think? Well, I think we have come very the rate increases that we've made. Nós saímos muito rapidamente, de forma muito intensa da crise. It was important at the beginning that we move quickly, and we did. And I think as we get closer to the rate that we think, the stance of monetary policy that we think is appropriate to bring inflation down to 2% over time. E os riscos vêm dos dois lados. The risk of over-tightening and the risk of under-tightening that becomes more equal. And I think the natural common sense thing to do is as you approach that, you move a little more slow as you get closer to it. E já que temos isso, uma coisa natural é tentar ser mais cauteloso. É isso que a gente está fazendo. Estamos nos movendo de forma muito mais cautelosa do que a gente fez no passado. Estamos tentando fazer isso, tentando achar o nosso jeito certo de tentar reduzir a inflação abaixo de 2%, taxa de 2%. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. With your focus on year-over-year, base effects are huge, and that by the time you meet in November, that it's more likely that you'll have a low PCE number that would make you feel more comfortable? And secondly, how would the lack of key indicators like CPI, the jobs report, impact your approach in upcoming meetings if we were to have a government shutdown? Thank you. Yeah, I missed the first question. What was it? What factors? The base factors. Base factors. Okay. So on that, we're looking at
just you can look at just monthly readings and see what the increase was from the prior month. Se a gente analisar os dados mensais, a gente tem uma noção de como os dados estão mudando nos últimos 12 meses. Em termos de dados, a gente não comenta, em termos, no caso da balanço público, não comentamos a possível crise fiscal do governo americano. É algo que a gente não está precificando nos próximos meses. É difícil para mim dizer se isso vai ter algum efeito na economia, a gente depende de algum efeito econômico sobre isso. É uma possibilidade, mas a gente não comenta sobre esse ponto. As those kind of fall out of the equation for the next couple of readings by November, would you feel more comfortable at that point? You know, yes, I mean, if you're looking, we can tell how much inflation has gone up in a given month, right? And podemos dizer quanta inflação esperamos nos próximos meses, mês a mês. You know, I think what we're really looking at is there's a tendency to look at, you know, shorter and shorter maturities, but they're incredibly volatile and they can be misleading. That's why we look at 12-month. But I think in this situation where it looks like we've had a bit of a turn in inflation starting in June. Nós temos uma inflação que está diminuindo a sua força a partir de junho, e temos uma inflação nos últimos 6 meses que estamos analisando. Você tem um gap bastante extenso. Não devemos ter pressa para chegar a conclusões apressadas. Thanks for the question, Chair Powell. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to focus back in on oil prices. We're seeing oil prices, as you mentioned, move up, and that's pushing the price of gas. So how does that factor into your decision to raise rates or not? Because the last 2 inflation reports, PCE and CPI, we've seen the overall inflation has actually risen. Right. So, you know, energy prices are very important for the consumer. Preços de energia são muito importantes para analisar a inflação, porque podem acabar influenciando o gasto dos consumidores, então tem um efeito muito grande sobre o efeito dos consumidores. E a razão pela qual a gente olha para a inflação, o núcleo da inflação, ou seja, excluindo o preço dos alimentos e da energia, porque a energia sobe e desce a todo vapor. A energia não acaba sendo um sinal claro de força da economia, e isso acaba não influenciando a inflação, mostrando onde a inflação está indo de forma real. Agora, é claro que se o preço da energia continuarem subindo de forma sustentável, isso vai acabar influenciando a inflação, porque vai acabar influenciando também as expectativas dos consumidores. Isso vai acabar influenciando a inflação também. The consumer seeing, you know, record credit spending. How long do you think the consumer can manage that debt at higher interest rates now? And are you concerned about a debt bubble related to that? So, to finish my prior thought, I was saying that's why we tend to look through. Essa é a razão pela qual a gente mantém a questão da energética fora da nossa análise. No caso do crédito de consumidores, measures of distress among consumers were at historic lows quite recently. During and after the pandemic, they're now moving back up to normal. We're watching that carefully. Estamos olhando a possibilidade de crise de crédito durante a pandemia, eram muito baixas, agora está subindo. Estamos monitorando isso de forma muito cautelosa, mas é algo típico, no mesmo nível que estava na época pré-pandêmica. Yields along the Treasury curve have risen to their highest in years. What is the Fed's view about what's been driving that increase in recent weeks? And how much of it can be attributed to macro explanations and how much to technical factors? So you're right. You know, rates have moved up significantly. I think it's always hard to say precisely, but most people do a common decomposition of the increase, and the view will be it's not mostly about inflation expectations. Os juros futuros estão aumentando de forma considerável, muita gente está olhando isso, muita gente acha, se pergunta se sobre as perspectivas de inflação, mas acho que não é isso. Mas, de fato, a alta dos juros futuros não é ligada à alta da inflação, mas porque muita gente acredita que vai ter um crescimento muito mais forte. E essas explicações do mercado fazem muito mais sentido.
Kyle Campbell, American Banker. Thank you for taking the questions. Just two on housing. You've said slower shelter cost growth is in the pipeline and will reflect in inflation readings as new leases are signed. But there's also some questions out there about the way housing costs are measured, particularly the use of rental equivalents, which are estimates from homeowners about what their homes would rent for if they were in the rental market. So my question is, how much of the effort to tame inflation, both as it's measured and felt by the broader public, hinges on housing supply? And then as far as a constrained housing supply being sort of exacerbated by this sort of lock-in effect of mortgages being higher now than they were at their recent historic lows, how is that going to impact future thinking about taking interest rates to that lower bound in the future? So on the supply point, of course, supply is very important over time. Sobre o ponto de vista da oferta, é muito importante a oferta, especialmente na questão das casas, o preço também dos aluguéis. Então, a oferta é ponto fundamental, estrutural. A lot of it is leases that are running off and then being re-signed or released at a level that's it won't be that much higher. A year ago it would have been much higher than it was a year before. Now it may be below or at the same level. So as those leases are rolling over, we're seeing what we expect, which is measured housing services inflation coming down. Estamos esperando uma inflação dos serviços habitativos que está diminuindo. No ano passado era mais alta do que o ano retrasado e agora mais baixa do que o ano passado. Potentially bring rates down to their lower bound in the future, sort of creating that sort of bubble of buying and then a lock-in that sort of stagnates the housing market. I think we look at I would look at the lock-in. The idea being that people are in very low rate mortgages. Nós temos pessoas que estão com nível muito baixo de juros nos empréstimos hipotecários. Play a role in our future decisions. E os novos empréstimos hipotecários podem ter um papel nas decisões futuras e também no ciclo futuro. Eventualmente a gente pode cortar juros, mas eu acredito que isso. I think we'd be looking at what fundamentally. Mas vamos olhar what rates does the economy need and qual tipo de taxa de juros a economia precisa. You have to cut rates to the point that you have to do what you can. Você pode cortar, você pode fazer o que você pode fazer para tentar melhorar a situação econômica. We're thinking about it all right now, but down the road I wouldn't think so. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, you've mentioned several things that would possibly weigh on consumer confidence, maybe cut back consumer spending, possible government shutdown, high gas prices. At this point, would the Fed welcome a decrease in consumer spending? Would that help you get inflation closer to your 2% target? I wouldn't say it that way. We're not looking for a decrease in consumer spending. It's a good thing that the economy is strong. It's a good thing that the economy algo positivo ter uma economia que continua crescendo. É algo positivo ter uma economia que continua capaz de crescer, mesmo com a situação atual, com um mercado de trabalho que é forte, mais forte do que a gente esperava. Agora, isso significa que o crescimento econômico poderia pesar mais na volta a 2% da taxa de inflação. Well, that's always a concern. Concern number one. Nossa preocupação número 1 é manter, retornar à estabilidade dos preços, porque é algo que deveríamos fazer quando temos o poder, porque sustained period of tight labor market conditions that benefit all, as I've said a couple times. So, that said, of course, we also now, given how far we've come with our rate hikes and how quickly. Vamos fazer aquilo que a gente vai poder fazer com os juros, com possível alta de juros para manter a inflação baixa. Vamos continuar nesse caminho. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. One of the factors in the economic resilience to date appears to be a lesser degree of rate sensitivity than in the past. Obviously, we've talked about households with long fixed rate mortgages, also companies that refinanced before last year.
what is your thinking about the efficacy of rates and how that's changed? And then related to that, how do you think about the distributional consequences in the sense that if you're a relatively wealthy household with a long fixed rate mortgage, the past year has not been all that tough with rates going up, whereas if you're relying on your credit card for supporting your consumption, in fact, times are getting a lot tougher, a lot more quickly. Thanks. So what? I guess it's fair to say that the economy has been stronger than many expected. É correto dizer que a economia americana é muito mais forte do que muitos estavam esperando. Many candidate explanations. Muitas explicações são candidatas, são entre as possíveis. Muitas fazem sentido. And business balance sheets have been stronger. Os balanços das empresas vieram muito mais fortes do que a gente esperava. E isso pode ser, mas não temos certeza sobre isso. A taxa de poupança veio abaixo do que a gente esperava, isso pode ser também uma opção. E pode ser também que a taxa de juros neutral dos juros é mais alta por várias razões. E poder também simplesmente a política monetária não foi restritiva por o tempo adequado e da forma adequada e para a forma necessária. Então há várias explicações candidatas. O que temos agora é um mercado de trabalho muito elevado. Estamos fazendo progressos no caso da inflação. Many forecasts call for growth to moderate over the course of the next year. So that's where we are. Estão fazendo muito progresso, especialmente no longo prazo, no ano que vem, e é isso o ponto onde estamos. No caso da distribuição, yeah, my point there was that if you're somebody who has a long fixed rate mortgage, you've been able to endure the higher rates relatively easily. If you're somebody who's living month to month off of your credit card, current financing rates are punitive. Yes, and so the point I would make there is that we're trying to get inflation down. Estamos tentando manter a inflação abaixo do que é o momento e se você gasta tudo aquilo que você ganha, você não tem nada, você não tem nada para poupar, você gasta tudo com a questão da básica, como transporte, comida, etc. E a inflação sobe 6, 7%, você tem problemas. Então as pessoas não têm, essas pessoas não têm a capacidade de absorver esse tipo de inflação. Então, mesmo a classe média, então por isso temos a obrigação de manter os juros, manter a inflação mais baixo possível, a estabilidade dos preços o quanto a gente pode, e isso é um trend que vai continuar. E aumento do desemprego que a gente viu no passado. Como você tem razão, a taxa de juros pode acabar afetando os empréstimos e o cartão de crédito das pessoas, porque as pessoas têm uma redução da margem que elas podem gastar. Mas isso não deveria afetar elas muito. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. In the Beige Book recently, you can tell that the Fed has been surveying nonprofits and community groups about the economic health of low-income Americans, moderate-growth Americans. I have two questions about this. Are you going to use that data to maybe come up with sort of like a quarterly survey of those groups, like the Senior Loan Officer Survey? And and also the second question is, from your recent readings of these surveys, how are low and moderate Americans doing? Is there this thing where like the GDP is strong because of wealthy Americans kind of driving things? I just want to get your sense of the health of that sector. Thank you. So I don't know about the quarterly survey. That's an idea we can take away and think about. In terms of how low and moderate Americans, they're clearly we're suffering from high inflation. Os americanos, a classe mais baixa e a classe média estão claramente sofrendo com a inflação e durante a pandemia o governo transferiu o dinheiro para as famílias. É isso que aconteceu e isso acabou tendo um efeito
income people were actually in very, very strong financial E isso tem um efeito positivo para essas famílias que acabaram tendo uma situação muito mais confortável em termos financeiros. E agora temos um mercado de trabalho muito aquecido, alta dos salários. Isso poderia ser algo positivo, mas também acredito que as famílias americanas estão em situação positiva, mas a insatisfação vem de muita gente que odeia a inflação. E isso acaba levando muita gente dizendo mas ao mesmo tempo o comportamento das famílias não é aquilo que você espera dos dados. Eu acredito que muitas coisas boas acontecem quando você tem balanços positivos, mas, por exemplo, a criação de novo mercado de trabalho, novos empregos. Thanks very much. E termina assim a coletiva de Jerome Powell, a coletiva após a decisão do Banco Central americano em manter os juros, a taxa de juros. Temos mais 2 reuniões até o final do ano, a gente vai comentar esta e outras decisões do Banco Central americano e daqui a pouco também do Banco Central brasileiro, daqui a pouquinho no closing, então um rápido intervalo e já iniciamos o nosso closing desta quarta-feira. Não sai daí, voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo